Olá pessoal, tudo bem? This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? Então, é um vídeo que vocês querem muito. Eu quero fazer hoje um vídeo sobre a seleção brasileira de futebol. Isso é um vídeo de ASMR que eu espero ajude vocês a dormir, relaxar. Mas eu não sou brasileiro. Eu sou britânico do país de Gales. Eu falo português porque eu estudava na universidade. Eu quero fazer vídeos assim para utilizar a língua, que é muito bela. Então, a seleção brasileira de futebol representa o Brasil nas competições de futebol da Conmebol e FIFA. Formada em 1915, é considerada um dos maiores símbolos do país, chamada de seleção canarinho ou verde e amarela. É a seleção mais bem-sucedida da história do futebol mundial, sendo a recordista em conquistas em Copas do Mundo, com 5 títulos invictos: 1958, 62, 70, 94, 2002, e 4 títulos da Copa das Confederações FIFA, 97, 2005, 9 e 13. Ainda não existe esta competição. Dentre outras conquistas importantes, a seleção detém 9 títulos da Copa América, conquistou ainda 4 Copas da Confederações FIFA, competição na qual também é a maior vencedora da história. Nos Jogos Olímpicos de 2016, sediados no Rio de Janeiro, conquistou pela primeira vez a medalha de ouro, vencendo a seleção alemã nos pênaltis. A seleção brasileira é muito lembrada quando se fala de futebol arte, já que, desde 1958, engrandece o futebol mundial com grandes nomes que, como a amarelinha, impressionaram e fizeram história. Pelé lidera a longa lista de craques brasileiros, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Contemporâneo de Pelé, Garrincha, o eterno anjo das pernas tortas, de dribles desconcertantes, abrilhantou os gramados com seu futebol. Outros grandes que encantaram não só o Brasil, mas o mundo foram Didi, Milton Santos, Djalma Santos, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto, Tostão, Júnior, Zico, Sócrates, Falcão, Tafarel, Romário, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano e atualmente o Neymar. Brasil, seleção, canarinho, verde e amarela, amarelinha, Brasilzão. Confederação Brasileira de Futebol, Conmebol, é confederação. Treinador atual, Tite. Tenor Leonardo Bassi. Capitão, Daniel Alves. Mais participações, Cafu com 142. Melhor marcador, Pelé, 77. Ok. História. Muito se discute sobre quem introduziu a prática do futebol no Brasil. As opiniões e
pesquisas são diversificadas e muito controversas, que vão desde a vinda das empresas inglesas ao país por volta de 1890, passando pela chegada de navios estrangeiros até o futebol praticado em colégios e seminários no final do século XIX. A história oficial conta que a chegada do futebol ao país ocorreu graças a Charles William Miller, um brasileiro filho de ingleses que desembarcou no Porto de Santos em 1894, trazendo consigo 2 bolas de futebol, após ter concluído seus estudos em Southampton. Okay. Era de ouro. Durante 1958 e 70, o Brasil viveu uma de suas melhores fases. Foram 3 títulos em 4 Copas, com um time de estrelas que praticamente correspondia aos times do Botafogo e do Santos. Os principais craques eram Pelé, Vavá e Garrincha. O treinador do Brasil, Vicente Feola, impôs regras estritas para a equipe para a Copa do Mundo FIFA de 58 na Suécia. Os jogadores receberam uma lista de 40 coisas que eles não tinham permissão de fazer, incluindo usar o chapéu, o guarda-chuva, fumar enquanto vestiam o uniforme oficial e conversar com a imprensa fora dos locais designados. Era o único time que havia trazido um psicólogo por causa das memórias de 50, que ainda afetavam alguns jogadores. Ou um dentista, já que por causa de suas origens humildes, muitos jogadores tinham problemas dentais, o que causava infecções e tinha também um impacto negativo nas performances. Com eles, eu havia mandado um representante para a Europa para assistir às partidas eliminatórias um ano antes do começo do torneio. O Brasil caiu no grupo mais difícil, com Inglaterra, URSS e Áustria. Eles bateram a Áustria por 3-0 na primeira partida, então empataram com 0-0 com a Inglaterra. Os brasileiros estavam preocupados com sua partida contra os soviéticos, que tinham um físico excepcional e eram um dos favoritos a ganhar o torneio. Sua estratégia era arriscar no começo do jogo para tentar marcar um gol logo no início. Antes da partida, os líderes do time, Bellini, Nilton Santos e Didi, falaram como treinador e o persuadiram a fazer 3 substituições que seriam cruciais para o Brasil ganhar dos soviéticos e a Copa. Zito, Garrincha e Pelé começaram o jogo contra a União Soviética. No apito inicial, eles passaram a bola para Garrincha, que passou por 3 jogadores antes de acertar a trave como um chute. Eles mantiveram a pressão sem descanso e, após 3 minutos, que mais tarde seriam chamados de os 3 minutos mais grandiosos da história do futebol, Vavá deu ao Brasil a liderança no placar. Eles ganharam a partida por 2-0. Pelé marcou o único gol da partida das quartas de final contra o país de Gales. Eu sabia isso. E eles bateram a França por 5-2 nas semifinais. E o meu país. A única vez que estávamos na Copa do Mundo era o gol. Primeiro gol pela seleção por Pelé. Na final,
Contra a Suécia, os donos da casa abriram o marcador logo aos 4 minutos. Mas Vavá fez gol aos 9 minutos e virou o jogo ainda no primeiro tempo. Era contra a Suécia no final. O Brasil bateu a seleção anfitriã por 5-2, ganhando sua primeira Copa do Mundo e se tornando a primeira nação a ganhar um título de Copa do Mundo fora de seu próprio continente. Repetiu o feito em 2002 ao triunfar na Ásia. Somando títulos em 3 continentes, apenas a Espanha, no Copa do Mundo de FIFA de 2010 na África do Sul, e a Alemanha, na Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil, viria a conquistar um título mundial fora do seu próprio continente. É muito, posso ler por dias e dias e dias. Que história. Scolari, Filipão. Copa do Mundo em casa e o fiasco histórico. Retorno de Dunga, novas mudanças, frustrados pela Bélgica. Copa América em casa, eliminatórias para a Copa América. Pois é claro que o Brasil tem um time fantástico neste momento. Eu acho que o Brasil ou a Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. O país de Gales também. Não. Ok. Na Copa América contra a Argentina. Copa do Mundo. Isso é o último jogo antes de ir à Copa do Mundo. E é contra a Argentina. Então Sérvia, Suíça e Camarões é um grupo bastante difícil. Ok, elenco atual. Alisson, Ederson, Waverton. Uau, que seleção no gole. De goleiro. Alexandro Alestellis, Daniel Alves, Guilherme Arana, de Atlético Mineiro, sim. Eder Militão, Gabriel Magalhães, Leo Ortiz, Marquinhos, Thiago Silva. Bruno de Guimarães, de Newcastle, Casimiro, Danilo de Palmeiras, não conheço. Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, não conheço ele. Neymar, Rafinha, Richarlison, agora por Tottenham, Rodrigo e Vinícius Júnior. Quem tem mais goles neste momento? Miranda, Douglas Luiz, Gerson. Ele não joga por Flamengo neste momento. Ele já mudou. Roberto Firmino, Hulk, Gabi, Arthur, Anthony, bom jogador por Ajax, Arthur Cabral.
único problema para mim é quem vai marcar. Richarlison, não se pode dizer que Neymar, que não é atacante, mas não é, para mim é mais ponta. Mas é possível que todo mundo, Felipe Coutinho pode marcar também, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. Isso para mim é o único problema, que não tem neste momento um Ronaldo, um Lewandowski, um Benzema. Isso para mim é o problema. Mas é possível que Gabriel Jesus, porque agora ele joga por Arsenal, tem mais oportunidades e pode jogar melhor, não sei. Então, títulos: 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 2 Campeonato Pan-Americano, 9 Copa América, 2 vezes Jogos Olímpicos ouro, Jogos Pan-Americano 4 vezes ouro. Desempenho na Copa do Mundo. Que isso? Não compreendo. 5 títulos. Lista de artilheiros: Ronaldo com 15 goles, Pelé com 12, Pavar, Jairzinho, Ademir de Menezes com 9, Rivaldo, Leonidas da Silva com 8, Careca com 7, Bebeto, Rivelino e Neymar com 6, Garrincha, Romário, Zico com 5. Mas não é de goles no Copa do Mundo. Sim, eu achava que Neymar marcou mais de 6 goles pela seleção. Então eu quero ver quantos tem pela seleção. 74. Uau! E já jogou 119 jogos. Isso é muito impressionante por um jogador que tem lesões e feridos. Muito. Então, muito obrigado por ter visto este vídeo comigo. Eu gostava de aprender um pouco mais sobre a história da seleção. Boa sorte pela Copa do Mundo. E também, se você quer, deixe um like e um comentário, por favor. Inscreve-se aqui. E haverá outro vídeo similar no centro.